conectados, a paz do Senhor. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial, a nossa irmã Fabiola. Nós hoje vamos falar de um assunto muito interessante, jovem e a pós-modernidade. Fabiola, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Jeana. Seja bem-vinda ao nosso canal. Muito obrigada. E a gente vai começar com algumas perguntas bem interessantes aí para vocês que estão do outro lado. Fabiola, quais os perigos da pós-modernidade na vida do adolescente hoje, na vida dos adolescentes? Então, irmã Jeana, de antemão quero agradecer pelo convite, para mim, dizer que é uma imensa felicidade estar aqui e poder compartilhar com vocês um pouco do conhecimento, não é? E falando sobre os perigos da pós-modernidade na vida do adolescente. Inicialmente nós temos que definir o que seja pós-modernidade, não é? Iniciado ali depois da Segunda Guerra Mundial, sendo potencializado nos anos 60, a pós-modernidade é um novo modo de pensar da ciência, da sociologia, da filosofia de uma maneira geral. E essa nova maneira de pensar rompeu com as fronteiras trazidas pela modernidade. E nessa nova forma de pensar não existe uma verdade. Tudo é relativo, né? Depende do seu ponto de vista. As características dessa pós-modernidade é o próprio relativismo, como eu acabei de falar, também o consumismo exacerbado, o pluralismo de ideias, tudo isso veio como característica da pós-modernidade. Ocorre que o adolescente, ele é aquela pessoa que está naquela fase do desenvolvimento que implica um pouco de distanciamento dos pais, eles se reúnem em grupo, eles estão ali pensando o que de fato vai ser da vida dele, não é? Naquele momento, ele pode, como é que eu posso dizer, oscilar entre a religião extrema, o extremo cristianismo, até a fase de ateísmo. E aí, nesse momento, o pós-modernismo, o grande perigo dele é ele se tornar um adolescente relativista, né? Ele tem... Não fui eu. Foi Ricardo, ele vai cortar essa parte. Se tornar um adolescente relativista, sem verdades sólidas da sua fé, sem acreditar de fato quem é Deus, o que Deus de fato quer para ele. Então esse é um dos perigos. Outro perigo é ele se envolver no pluralismo de ideias, sem centralizar a sua fé em de fato quem é Deus e o que de fato diz a sua palavra. Então, os adolescentes, os jovens, têm que estar firme, sedimentado naquilo que aprendeu. Fabiola, e vivendo hoje tudo isso que acontece com a pós-modernidade, a gente vê o avanço da tecnologia de uma forma gigantesca. Qual o perigo que esse avanço ele traz hoje para o jovem, não só para o jovem, mas para o cristão em si, dentro da igreja, na sua opinião? Então, inicialmente, nós temos que pontuar que as redes sociais, de uma maneira geral, elas não são más. Tanto é que nós estamos fazendo uso dela, né, para fazer esse canal, para divulgar a mensagem que nós estamos nos propondo. Mas o problema que eu vislumbro, os dois principais, é o falso senso de realidade que existe nas redes sociais. As pessoas só tendem a postar o que lhes agrada, não é? É uma foto numa festa, é quando você está muito bonito, bem maquiado, bem ajeitado. Então, as pessoas não postam as tristezas da vida, os seus sofrimentos, e isso, para quem está acompanhando, gera um falso senso de felicidade, quer que a própria vida se torne daquele jeito, não é, Thalita? E quando não conseguem, desenvolvem processos depressivos, são coisas assim que têm acontecido. Outro grande problema das redes sociais que eu vislumbro também, a descartabilidade das relações. Quando nós estamos aqui presencialmente conversando e por algum motivo nos desentendemos, temos que reatar esse laço, não é? Conversamos, pedimos desculpa, mas nas redes sociais não. Você vai lá e bloqueia, né? Desfaz a amizade. E aí as pessoas querem trazer é o que eu falei também, né? Quando eu expus a primeira pergunta, é que existe essa descartabilidade. Eu não quero mais falar com você, então eu te descarto. Eu apago, eu te deleto, eu te bloqueio.
Então, esse é algo que nós temos que pensar, além de outros tantos perigos que já são falados todos os dias, não é? O problema do afastamento dos familiares, o afastamento da leitura bíblica, né? O afastamento da comunhão com a família, com a igreja. Então, eu acho que a palavra, irmão Jean, da vez é a moderação. É você ter cuidado como vai fazer. Ô, Fabiola, e continuando ainda nesse assunto de rede social, se a gente voltar lá no livro de Gênesis, quando Jesus criou o homem e a mulher, a gente via ali que não tinha ainda rede social, não existia nada de rede social. E aí a gente vai entrar num ponto bem polêmico, porque quando Jesus ele criou Adão e Eva, lá no paraíso, ele falou: façam o homem e a mulher segundo imagem e semelhança de Deus, segundo a minha imagem e semelhança. Isso ele fez na criação. E aí, quando a serpente ela foi falar com Eva ali, conversar com Eva, ela falou para Eva: ó, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. Então ela fez uma promessa a Eva de uma coisa que já existia, porque quando Deus criou ela ali, Deus criou segundo a imagem e semelhança dele. Hoje a gente vê isso trazendo para a nossa realidade muito isso nas redes sociais. De coisas a gente sabe que existem N sites, vários aí, que são criados de notícias falsas que hoje no meio cristão se invadiu de uma maneira que prejudica literalmente a fé cristã. Como é que o jovem ele deve reagir mediante esse tipo de situação? Para que o jovem ele consiga, vou usar uma expressão assim, peneirar essa informação que chega, que ele não receba tudo como verdade, ele tem que ter o conhecimento prévio. É muito importante que ele saiba, ele tenha um conhecimento bíblico, ele tenha um conhecimento dos fatos, para que quando a notícia chegar, ele faça uma triagem, ele saiba de fato o que é verdadeiro e o que não é. E antes de passar, né, antes de encaminhar essas mensagens às próximas pessoas, ele se certifique, até porque mentir também é um pecado. Quando você propaga uma mentira, você está fazendo parte dela, não é? E a gente sabe que quando entra no detalhe de pecado, muita gente fala, hoje inclusive foi um dos assuntos debatidos pela manhã, que não, meu pecado foi esse, foi grande, meu pecado foi esse, foi pequeno. E não existe isso de pecado grande e pecado pequeno. Para Deus o pecado ele é o mesmo. E mais uma vez, com o avanço da tecnologia, hoje a tecnologia ela leva o jovem de encontro a vários tipos de conhecimentos que há alguns anos atrás não existia. Como os pais eles devem aconselhar os jovens com esse avanço todo, com essa pós-modernidade entrando dentro de casa, entrando dentro das igrejas? Muito pertinente sua pergunta, Imagina, muito pertinente. Quero aproveitar essa oportunidade para conclamar os pais. Os pais, eles são de extrema importância nesse processo, porque os pais muitas vezes têm se distanciado dos filhos, entregam a ele os meios, né, os tablets e celulares, e aí eles ficam entrando em contato com todas essas informações. Então os pais, eles têm esse papel primordial de criar, de observar, e quanto mais jovem, quanto menor a idade, maior tem que ser a inserção dos pais nesse serviço de vigilância, para que os filhos tenham acesso a bons materiais e não a toda, com perdão da expressão, a toda porcaria que se é compartilhada na internet, não é? Então, irmã Fabiola, qual o principal desafio do jovem na pós-modernidade? Então, irmã Thalita, como eu falei sobre os perigos do jovem, né, na pós-modernidade, que era justamente o relativismo, né, ele não acreditar em uma verdade e sim manter o discurso da atualidade de que qualquer coisa pode ser verdade. Eu acredito que o grande desafio do jovem na pós-modernidade são dois, né, os grandes desafios. O primeiro seria não se entregar ao relativismo, né, conhecer, firmar a sua verdade. E a segunda seria descobrir qual é a razão da sua fé. Porque quando nós sabemos, irmã Jean, naquilo que nós acreditamos, nós não titubeamos.
não é verdade? Eu não acredito em Deus simplesmente porque alguém me mandou acreditar, mas porque a palavra dele diz que ele existe. Como o salmista diz, os céus manifestam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. E nós temos homens e mulheres que de fato estudaram muito para nos mostrar que Deus, ele não é um ser qualquer, um ser de luz, mas é alguém que de fato existe e que age no mundo. Eu trouxe inclusive para o pessoal que assiste o canal algumas sugestões de livros que vão ajudar ele a racionalizar a fé. Eu tenho aqui o livro do irmão Marcos Eberlin, o livro é Fomos Planejados, da editora Mackenzie. Esse irmão, ele é graduado, mestre e doutor em Química pela Faculdade Unicamp e ele é pós-doutor pela Universidade de Indiana, nos Estados Unidos. Esse irmão, ele é um dos grandes nomes da teoria do design inteligente aqui no Brasil. Ele estuda essa teoria que diz que não há como o mundo, Thalita, ter sido criado de uma explosão, mas sim que há uma mente inteligente, uma mente pensante que criou esse mundo. Seguindo aqui na indicação, eu tenho esse livro chamado Como Tudo Começou, do Adalto Lourenço. Também ele é graduado em Física e mestre em Física também pela Universidade de Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Também um grande defensor da teoria do design inteligente. Ele também, nesse livro, traz muitas explicações sobre essa questão que dizem que o mundo tem milhões de anos, sobre a datação. Uma explicação muito clara. Tenho esse livro também aqui, A Razão da Nossa Fé, de William Lane Craig. Esse irmão, ele é doutor em filosofia, doutor em teologia. Ele traz explicações racionais sobre muitas questões, muitas dúvidas que nós temos. Eu vou ler aqui algumas perguntas que são explicadas nesse livro. Por que devo crer que a Bíblia é fidedigna? Em que medida a ciência moderna está relacionada com a cosmovisão cristã? Esse irmão esteve aqui conosco no Congresso da Juvep esse ano, no mês de março, e foi maravilhosa a contribuição dele. E por fim, tenho esse livro aqui de Norman Geisler, que também é doutor em doutor em teologia e doutor em filosofia, e esse livro é Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Tem explicações magníficas também sobre a defesa da fé, sobre os 10 motivos que não tem como ser mentira da ressurreição de Cristo. Então, jovens e demais irmãos que acompanham esse canal, que tem sido uma bênção na vida dos irmãos que acompanham, procurem saber qual é a razão da vossa fé. Procurem ler livros. Existe vídeo desses irmãos no YouTube. Existe uma plataforma chamada Bless, que você tem muitos estudos lá, você pode se inscrever. Então, para que nós nunca sejamos enganados, existe para finalizar, existe um cientista chamado Louis Pasteur, eu não sei pronunciar direito porque é em francês, é o nome dele, e ele disse que ele foi o que criou a vacina antirrábica, a técnica da pasteurização do leite, e ele diz assim, irmão Jean, um pouco de ciência nos afasta de Deus, um pouco, mas muita ciência nos traz de volta. Porque quem é o grande inventor da ciência? É Deus, é Ele que dá inteligência ao ser humano. Então a ciência verdadeira, quem estuda os fatos de verdade, sabe que existe uma mente pensante, uma mente inteligente que criou o homem e que sustenta esse universo. E a gente vê a mão de Deus, né? Quando a gente olha, eu estava hoje olhando, de repente estava sol e de repente começou a chover. Só que o sol ele não desapareceu e eu estava pensando, quão maravilhoso é o Deus que pintou esse universo. Então não tem como a gente nem parar para pensar que esse Deus não existe. Não há erro, não há nenhuma variável que faça a Terra sair do seu eixo, porque foi Ele que planejou cada detalhe. Eu não sou especialista nesse assunto, mas tem algo que eu acho tremendo, assim, que inclusive é o Marcos Weber que fala que o motor de uma Ferrari ele tem 8.000 rotações por minuto, mas o motor de fogo que nós temos no nosso flagelo bacteriano, uma
micropartícula do nosso corpo tem 100.000 rotações por minuto. Ou seja, o motor que tem dentro da gente é muito melhor do que a Ferrari. Porque quem nos criou foi o Senhor. E ele é a fonte de toda inteligência. Não só acreditamos, mas temos convicção dentro de nós que o Senhor existe.